Saudações cristãs e bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez no estudo da Palavra de Deus. Sou Manon Nabote e venho partilhar contigo um assunto de extrema importância, especialmente neste ano 2026. Por quê? Porque 2026 é menos meses para 2027. 2027, de acordo com alguns dos preeminentes pregadores da verdade presente, cresce que é o ano do fim dos 6.000 anos. Consequentemente, pode ser o ano da volta de Jesus. Bom, nessa apresentação, eu quero mostrar as implicações que isso vão trazer para nossa saúde física, nossa saúde mental e na outra procurarei mostrar as implicações sobre a nossa saúde espiritual. Bom, existe uma doença que eu creio que será uma doença privilegiada dos obreiros da verdade presente desde o ano corrente, que é a cronopatia. Cronopatia, essas duas palavras gregas, o prefixo crono significa tempo, estação, evento, de onde vem a palavra cronômetro, né? Que é o tempo definido, que é o tempo marcado. Já a palavra apatia, também de origem grega, esse sufixo significa enfermidade, significa é deste termo onde vem a palavra patologias ou doença. Então, cronopatia não é nada mais, nada menos do que doença causada pela influência do tempo. Para sermos específicos, será a doença, será a pandemia, será a febre dos adventistas do sétimo dia da verdade presente e, em geral, no mundo. Todos que receberem a crença de que 2027 será o fim do mundo, 2031, fim do mundo, 2034, fim do mundo, enfim. Toda a crença que nós adotarmos baseada em uma data específica, ela vai nos criar a cronopatia. Seremos detectados como portadores da enfermidade de cronopatia. A Bíblia, o Espírito de Profecia, já nos adverte com relação à questão do tempo. E dentro da Bíblia, com base fisiológica, como veremos, perceberemos que existem doenças cuja origem principal, a causa é a influência do tempo. Já é comum aqui em Angola nós sabermos que existem doenças oportunistas ao tempo. Por exemplo, quando nós estamos na estação fria, existem doenças que têm preferência por esse clima. Então, as gripes, a influenza, os resfriados têm preferência e manifestam-se mais no tempo frio. E temos as doenças tropicais, como o paludismo, a cólera e outros. Mas não são apenas doenças físicas que elas estão ligadas com o tempo, ou o termo que aqui estamos utilizando, a cronopatia. Também existem doenças mentais, doenças emocionais, doenças sentimentais e espirituais ligadas com o tempo. Por exemplo, tem aquilo que é denominado como há um certo tipo de pessoas denominadas como lunáticos. Isso nós podemos ler em Marcos capítulo 9, que aquele jovem que era lançado ora na água, ora no fogo, ele era um lunático, né? E hoje, parte do que são lunáticos são as pessoas que acarretam consigo a enfermidade da epilepsia. Geralmente, a epilepsia tem mais
manifestação durante a fase da lua cheia, né? E ela tem um tempo específico no qual a crise sempre vai se revelando, que é à meia-noite, às madrugadas. É o período específico no qual essas enfermidades tendem a se manifestar. Bom, mas nós estamos aqui abordando o tema da cronopatia por causa das marcações de data relacionado aos 6.000 anos. Por isso que no começo eu afirmei que essa será a doença dos adventistas do sétimo dia. 2027 vai ser 2031, vai ser 2034. Porque será uma doença dos adventistas do sétimo dia, mas especialmente os da verdade presente. Porque são os da verdade presente, somos nós os da verdade presente, que queremos reforma, queremos a vinda de Cristo, queremos que seja iminente. Então, nesse nosso desejo de querermos que Cristo volte, estamos marcando e especificando datas para a volta de Jesus, e isso vai exercer uma influência sobre nós. Por quê? Romanos capítulo 1, versículo 16 a 17 diz o seguinte: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto dos judeus como do grego. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, toda a nossa vida é regulada pela fé. Aquilo que nós cremos vai mover e motivar, vai definir a nossa vida. Por isso que temos que ter muito cuidado com aquilo que nós aceitamos e recebemos como crença. Ao aceitarmos, ao pregarmos para os outros a mensagem de que 2027 é o fim dos 6.000 anos, é possivelmente a data para a volta de Jesus, isso influencia, porque com a mente que se crê, tanto a mim que estou pregando, como aqueles que me ouvem. Por isso que piamente creio que 2026, provavelmente aí no meio, quando vermos os eventos, porque vai ter eventos indicando que 2027 será esse ano do decreto dominical, será esse ano da volta de Jesus daí em diante, enfim. Por quê? Por causa da nossa crença. Então, de acordo com essa crença, nós veremos nos adventistas, especialmente os da verdade presente, essa tendência, essa bandeira. Mateus capítulo 6, versículo 34, falando base bíblica, base teológica para a cronopatologia, diz o seguinte: portanto, não fiqueis ansioso pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta o dia o seu próprio mal. Então, de acordo com esse texto, o tempo, nesse caso o dia, exerce sobre nós uma influência mental, uma influência espiritual, uma influência física que pode nos levar a uma ansiedade. E essa ansiedade é uma doença mental. A ansiedade é doença do tempo. A ansiedade é doença do tempo. A ansiedade é uma cronopatia. Por quê? Porque nós temos medo e incerteza do amanhã. Não só a ansiedade é uma doença do tempo, é uma cronopatia, também a depressão é uma cronopatia. Por quê? Porque a depressão é o excesso de alguma coisa relacionada ao tempo, e a ansiedade é o excesso de alguma coisa relacionada ao tempo. A ansiedade é o excesso do amanhã. O excesso do amanhã, a preocupação do amanhã chama-se ansiedade. E o que é a depressão? A depressão é o excesso do passado. Quando eu me prendo no passado, quando eu me agarro no passado, de tal maneira que eu não vivo hoje, nem me prepare para amanhã, então eu fico deprimido. E o estresse é o excesso do presente. O presente, as coisas que eu tenho hoje, em excesso, me levam ao estresse.
Então, a ansiedade é o excesso do passado, o estresse é o excesso do presente e a ansiedade é o excesso do futuro. Então, nós temos aqui as cronopatias gerais. E elas vão indo cooperando com outras enfermidades, vão trazendo e ligando-se entre si. Por isso que nós fomos advertidos por Jesus Cristo, pela Bíblia toda, somos advertidos pelo Espírito de profecia a não ficarmos ansiosos com o tempo, porque o tempo pode causar para nós enfermidade. E ao nós marcarmos uma data específica para a volta de Jesus, nós não só estamos violando as recomendações bíblicas, mas estamos criando condições para doenças mentais. Estamos criando condições para ansiedade, para estresse, para depressão. E isso vai catapultar também em outras enfermidades correlatas, como, por exemplo, a hipertensão. Lucas capítulo 21, versículo 26 a 27. Lucas capítulo 1, versículo 25 ao versículo 26. Lucas 1, 25 a 26. Diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, haverá sinais terríveis, sinais ecológicos, haverá sinal astronômico, haverá sinal geológico, mas isso esses sinais que têm a ver com o tempo, porque o tempo, a palavra crono é tempo não só de data específica, mas também de evento. Eles criam algo nas pessoas, a angústia. E a angústia é uma doença quase semelhante à depressão, mas ela é um estágio inicial da depressão. Né? Versículo 26. Em todo o mundo, versículo 26, haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Você sabe o que é desmaiar de terror? Todas essas coisas, todas essas pregações, todos esses sinais geológicos, astronômicos, cronológico, todos esses sinais vão disparar o miocárdio. Miocárdio é a bomba, o miocárdio é um órgão localizado no coração responsável em regular o batimento cardíaco. Mas as informações, a apreensão pelo futuro, ele vai disparar o miocárdio, de tal maneira que nosso coração bate aceleradamente. Essa aceleração vai criar uma hipertensão. E depois vai criar uma hipotensão, porque ele vai ficar cansado. E não só, nós vamos ter todo tipo de cardiopatias ou doença do coração. Jesus Cristo, nosso mestre, ele nos ensinou que temos que ter cuidado com isso, porque nem todos os sinais são sinais da volta de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 6, diz o seguinte: e ouvireis de guerra, rumores de guerra. Vede que não vos perturbeis, não entre em angústia, não entre em pânico, porque é necessário que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Nem todos os eventos, sinais proféticos são sinais de que chegamos ao fim do mundo. Então, eu estou comentando isso para você porque eu quero confirmar que, na verdade presente, vai haver
sinais de todo o tempo, cientistas, profetas, professores, médicos e estadistas estarão constantemente nos falando do fim do mundo. Mas nós precisamos seguir as profecias bíblicas, porque a Bíblia nos mostra realmente o que vai trazer o fim. Nem todos os sinais, nem todos os eventos são indicativos de que Cristo está voltando. Por quê? Porque Satanás manipula os eventos. E os responsáveis, os agentes de Satanás para a manipulação dos eventos são denominados como falsos profetas. E nós temos falsos profetas na área científica, na área política, na área religiosa, em todas as esferas, eles querem nos alarmar. Porque o alarmismo, o sensacionalismo é um dos sinais da volta de Jesus. E Satanás lucra com isso porque depois ele consegue ter uma colheita de fanatismo e de perdição. E o tempo presente é de grande interesse para todos, mas eles não entendem realmente quais são os eventos que vão nos levar para o fim. Eventos finais, capítulo 1. Versículo 14, página 14. O tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posição de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Então, pese embora que essa é a condição que antecede a volta de Jesus, mas nem tudo que vai acontecer significa que é a volta de Jesus. Mas Satanás, através de seus agentes, ele quer se antecipar aos acontecimentos proféticos. Mateus 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e operarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Então precisamos ter cuidado para que nós não sejamos enganados com falsas predições, falsas profecias, porque isso vai levar muita gente longe de Jesus. E isso aconteceu também antes da volta de Jesus Cristo. Antes do primeiro advento de Jesus Cristo, começaram a surgir muitos movimentos espúrios, sensacionalistas, muitos movimentos fanáticos que iam levando após si os rebanhos da matança. E acabaram enganando muitos foram levados para o deserto, muitos foram levados para casa, muitos foram levados para vários lugares. E tudo isso, Satanás se aproveitou da expectativa, do tempo da expectação e do tanto sofrimento que existia naquela época por causa da opressão romana, que qualquer um que vinha se denominar como profeta arrastava alguns para si. Vamos para Atos dos Apóstolos para vermos um dos sinais que aconteceu também antes do segundo advento de Cristo. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 34 a 39. Atos 5, 34 a 39. Mas, levantando-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saíssem aqueles homens. E prosseguiu: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estás para fazer a estes homens. Porque há algum tempo
levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, ao qual se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto. E todos quanto lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, levou muitos após si, mas também este pereceu e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque este conselho, esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-lo, para que não sejais porventura achado até combatendo contra Deus. Irmãos, isso tem se repetido em nossos dias, porque tudo quanto foi escrito no passado foi escrito para o nosso aviso, para aqueles que estão chegando no fim dos tempos. A história sempre se repete, que nós não sejamos os personagens que repetem as personagens erradas do passado. 2019, 2015, houve marcação de datas sobre o juízo dos vivos, que começou em 2015. Decreto dominical 2019, eu não vou aceitar mais ser enganado, porque fui um dos enganados e um dos enganadores. 10 escalantes marcando datas, David Gate marcando datas, Calupeteca em Angola levantou-se marcando datas e isso trouxe resultados terríveis para a igreja. E muitas almas se perderam que, infelizmente, estão além da eternidade. Então, meus amados irmãos, a cronopatia, ela vai ser uma pandemia no Adventismo. E qual deve ser nossa atitude? Ellen White diz o seguinte, Testemunho Seleto, volume 1, página 504. Testemunho Seleto, volume 1, página 504. Muitos que se têm chamado adventista têm marcado tempo repetidamente, marcaram uma data para a vinda de Cristo. Repetidos fracassos têm sido o resultado. O tempo exato da vinda de nosso Senhor, diz a Bíblia, acha-se além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos que ministram os que hão de ser herdeiro da salvação não sabem o dia nem a hora. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Ela cita Mateus 24, 36. Irmãos, nós precisamos aceitar o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz é que desde 1844 já não há uma profecia de tempo definido. Ou seja, existe profecia, mas nós não conseguiremos definir exatamente quando elas vão acontecer. Quando nós estamos procurando definir exatamente o tempo específico dos eventos, do fim de tudo, nós vamos ser, mais cedo ou mais tarde, caracterizados de falso profeta. Apocalipse capítulo 10, versículo 6 a 7 diz o seguinte: e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: já não haverá mais tempo. A palavra grega que aqui aparece para tempo, e eu vou vos mostrar a palavra grega que aqui é utilizada para tempo, eu estou utilizando aqui uma Bíblia do grego, é a palavra Apocalipse capítulo 2, 10, versículo 6, é a palavra... Sabe qual é a palavra?
Cronos. Está aqui. Cronos. Vocês não podem ver, mas eu vejo aqui. É a palavra Cronos, que é mais diretamente tem um sentido aqui no contexto de tempo definido. Tal como o cronômetro se usa para definir um tempo que começa e um tempo que termina, assim, Jesus diz que desde 1844 nós não temos mais um tempo definido. Um tempo definido que você pode conhecer quando começa e determinar quando termina. Por quê? Porque dentro da palavra de Deus nós temos verdades de prova. E a verdade de prova do tempo termina em 1844. Nós estamos vivendo na verdade de prova do caráter. Por isso que o texto final hoje não é receber uma mensagem de tempo. Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. No movimento milerita, todos foram provados no tempo. Todos. Mas no movimento de reforma final, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a prova não será o tempo. A prova será o caráter, a obediência. Mensagem escolhida, volumes 2, página 108, diz a mãe White: o tempo não tem sido uma prova desde 1844 e nunca mais o será. Isso está em Primeiros Escritos, página 74, parágrafo 2. Mensagem escolhida, volumes 2, página 108, a mãe diz assim: esta mensagem de Apocalipse 10, 5 a 6 anuncia o fim dos períodos proféticos. Então, desde 1844, nós chegamos no fim dos períodos proféticos. Precisamos ficar agora atento na questão do caráter, não mais na questão do tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, livros de Lucas, a mãe White escreveu o seguinte. Até Lucas escreveu o seguinte, Atos capítulo 1, versículo 6 a 7. Atos 1, 6 a 7. Aqueles, pois, que haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhe: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. E aqui no grego, Jesus usa tanto o termo crono, que é um tempo definido, né? E deixa eu mostrar para vocês, porque no grego existem duas palavras que são utilizadas na Bíblia para falar do tempo. E aqui em Atos capítulo 1, versículo 6 e 7, Jesus explica, usa o termo para falar do fim, o seguinte: Atos capítulo 1, aqui no grego, o termo que é utilizado é o termo crono, né? Perguntaram a ele quanto ao tempo é crono. E também o Senhor, se em tempo, crono, restaurarás o reino de Israel. Então, ele usa aqui o tempo cronos e o tempo kairos, que é traduzido como época. Os dois
podem ter mesmo significado dependendo do contexto. Então, o ano 2027, o ano 2031, o ano 2034 é um tempo indefinido. Por quê? Porque se fosse definido, todos nós pregaríamos um único tempo. Deus vai salvar quem? O que lhe espera em 2027, ou o que lhe espera em 2031, ou o que lhe espera em 2034. A mãe te diz o seguinte, eventos finais, página 30. Não sereis capaz de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos, nem deveis protelar sua vinda declarando que talvez não ocorra dentro de 10 ou 20 anos. Então, nós não seremos capazes de definir se Jesus virá daqui a um ano, 2027, estamos em 2026, ou daqui a 5 anos. Carta 28 de 1897, a mãe te diz assim: o Senhor ocultou isso prudentemente de nós, para que sempre estejamos num estado de expectativa e de preparação para o segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Então, prepositadamente, como lemos em Atos capítulo 1, versículo 6 a 7, Deus ocultou, porque nós não faremos bom uso. Fundamento da Educação Cristã, página 335. Não pertencemos à classe de pessoas que definem o exato período de tempo que decorrerá antes da segunda vinda de Jesus Cristo com poder e grande glória. Alguns marcam certo tempo, e quando esse tempo passou, seu espírito presunçoso não aceitou a repreensão. E eles têm marcado diversas outras datas. Numerosos malogros sucessivos caracterizam-nos, porém, como falso profeta, infelizmente. Deus não dá a nenhum homem uma mensagem de que decorrerão 5, 10 ou 20 anos antes que termine a história deste mundo. Ele não quer dar um pretexto para os seres viventes adiarem a preparação para o seu aparecimento. Não quer que alguém diga a mesma coisa que o servo infiel. Meu Senhor está demorando muito para voltar. Pois isso conduz à temerária negligência das oportunidades e privilégios concedidos para preparar-nos para aquele grande dia. Review and Herald, 27 de novembro de 1900. Existem muitas citações como essa, que num outro vídeo nós vamos abordar sobre os 6.000 anos, por isso se inscreva, partilhe também para que muitas pessoas sejam guardadas do desapontamento e da cronopatia. Nós estaremos testemunhando daqui a alguns meses uma série de sinais, mas também estaremos testemunhando uma série de enfermidade. E para evitar isso, eu estou comentando com você porque eu quero apenas confirmar, na verdade, presente. Deus abençoe e amém.